Boa noite, igreja, graça e paz. Como diz o nosso amado pastor Edson, que alegria compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. E Deus colocou uma palavra em meu coração e Ele me permitiu não só estudar sobre esse tema, mas também me permitiu viver e passar pelo processo dessa palavra. E eu começo com uma pergunta para nos fazer refletir. Quantos de nós chegamos neste culto com um sentimento de esgotamento, desesperança, cansaço, vontade de desistir? Mas a notícia linda que eu trago, que eu dou a vocês, é que Deus tem promessas para nós. E Ele me trouxe hoje aqui para te lembrar que Ele tem todo o poder para transformar a realidade que você e eu estamos vivendo. Eu não sei os problemas que você está enfrentando, eu não conheço as suas limitações, mas eu sei que Deus nos reuniu aqui nesta noite para derramar algo novo sobre cada um de nós. Só que existe uma única coisa que pode impedir você e eu de recebermos o novo de Deus. E é a nossa escolha. O cristão, ele lê, ele escuta, ele aprende sobre a palavra de Deus, mas quando ele não é transformado, quando ele decide permanecer com a sua velha natureza, Deus não pode operar o novo. E isso acontece simplesmente pelo fato de que Deus não pode derramar vinho novo em odres velhos. E a palavra de hoje, o tema de hoje é vinho novo em odres novos. É sobre isso que nós vamos falar. Por isso, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, o versículo 37 e 38. Nessa passagem, Jesus conta uma parábola para os seus discípulos. A versão que eu vou ler é a NVI, ela fala assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres velhos, e assim derramará o vinho, e os odres se estragarão. Mas ao contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Na época de Jesus, as pessoas usavam os odres, que eram recipientes feitos do couro do animal para armazenar o vinho. Só que com o passar do tempo, esses odres iam ficando velhos. E os odres velhos, eles ficavam ressecados. Ou seja, o couro ele ia perdendo a capacidade de esticar. E quando o vinho novo era colocado dentro do odre, iniciava ali um processo de fermentação do vinho. E isso gerava uma pressão sobre o couro, fazendo com que o couro esticasse. Mas se o odre fosse velho, então o seu couro estaria ressecado, e por isso ele não suportaria a pressão da fermentação do vinho, fazendo com que o odre se rompesse. E assim, a pessoa perdia tanto o odre como o vinho. E Jesus, ele deixou registrada essa parábola para nos ensinar uma lição muito importante. Porque, assim como o vinho novo precisa de um odre novo, nós também precisamos de um novo coração, de uma nova mente. Nós precisamos de novos comportamentos para poder receber dentro de nós a presença do Espírito Santo. Irmãos, Jesus tem milhares de bênçãos para nos entregar. Bênçãos, inclusive, que Ele já conquistou na cruz do Calvário, mas que muitas vezes nós deixamos de usufruir dessas bênçãos por causa de uma falta de posicionamento da nossa fé. Nós vivemos em um mundo que possui uma tendência de criar em nós uma mentalidade incrédula, uma mentalidade egoísta, mentirosa, invejosa, ignorante, orgulhosa. E todos esses sentimentos carnais e malignos, eles formam o nosso velho homem, a nossa velha natureza.
em Gálatas, no capítulo 5, os versículos 19 a 21, diz assim, na minha versão NVI: Ora, as obras da carne são manifestas por imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, a velha natureza sempre vai nos impedir de receber as bênçãos que Deus deseja derramar sobre nós. E quando nós vamos para Cristo, nós precisamos permitir que a sua palavra, ela penetre nas nossas emoções. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus, ela invada a nossa alma, percorra todo o nosso ser, para despertar em nós 3 coisas importantes. A palavra de Deus, ela precisa despertar em nós o desejo pelo nascimento de uma nova mentalidade, o desejo do nascimento de um novo coração e o desejo do nascimento de novas atitudes. Porque, irmãos, somente quando nós mudarmos a nossa forma de pensar, é que também vamos mudar a nossa forma de sentir e, consequentemente, mudar a nossa forma de agir. E é neste momento de transformação que se inicia o nascimento de um odre novo, o nascimento do novo eu, o nascimento de uma nova criatura. E é somente a nova criatura que possui a capacidade para suportar a presença do vinho novo, que é a presença do Espírito Santo de Deus. É lindo cantarmos e dizermos que queremos receber o novo de Deus. Mas para que o novo chegue, é preciso que a gente abandone o velho. É necessário permitirmos a construção do novo. E já que a Bíblia nos compara ao odre, eu quero esmiuçar esse assunto com vocês. Eu quero explicar para vocês detalhes de como que um odre novo é produzido. E em Salmos, no capítulo 119, o versículo 81 ao 83, a minha versão NVI, diz assim, o salmista: A minha vida desfalece esperando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. Os meus olhos desfalecem esperando a tua promessa. E eu pergunto, quando me consolarás? Embora eu seja como um odre na fumaça, não me esqueço dos teus estatutos. O salmista revela que ele está passando por um momento difícil. Nesse contexto, ele não conseguia ver Deus agindo em sua causa. Ele não sentia que Deus estava com ele naquele momento de dificuldade. Fica claro isso quando o salmista pergunta para o Senhor: quando me consolarás? E o interessante é que, para descrever as suas emoções, o salmista relatou que se sentia como um odre pendurado na fumaça. Mas o que o salmista quer dizer com isso? Quando o odre ele era pendurado na fumaça, ele ficava completamente envolvido por ela. É como se nós estivéssemos no meio de um incêndio, envolvidos por fumaça de todos os lados. E quando a fumaça ela envolve um ambiente, 2 coisas comprometem completamente a nossa vida. A primeira coisa é que respirar se torna algo quase impossível. E a segunda coisa é que a visão fica completamente comprometida. E com a respiração
e a visão comprometida, é quase que impossível sair daquele ambiente de morte. E era assim que o salmista se sentia. Irmãos, odre pendurado na fumaça significa matar a velha natureza. Significa um processo em que Deus nos permite passar para tirar de nós o poder da nossa carne. É um processo doloroso, angustiante. Nós achamos que vamos morrer nesse processo. Perdemos a visão, perdemos o controle da situação. Mas ele é necessário para a morte da nossa velha natureza. E só depois desse processo de dor é que começa a nascer a nova natureza, a formação do novo eu. Irmãos, o odre era produzido do couro da parte do quarto traseiro do animal, dessa região do animal. E para a fabricação de um odre, acontecia as seguintes etapas. Primeiro, o odre era removido, o couro era removido, ele era cortado. E o couro do animal, ele era limpo por dentro e por fora, através de uma lâmina. E esse couro, ele não podia ser limpo só por fora, para que os outros vissem o odre bonito, o odre limpo. O couro, ele também precisava estar limpo do lado de dentro, porque era a limpeza interna do odre que conservaria o vinho que ele iria carregar. E Jesus, ele nos compara com os odres. E o que ele quer nos ensinar quando ele faz essa comparação é que para nascer um homem e uma mulher de Deus, é preciso que a lâmina do Espírito Santo, ela passe em nós, tanto do lado de fora como do lado de dentro, para fazer uma limpeza em todo o nosso ser. Porque muitas pessoas, elas estão dentro das igrejas, se preocupando apenas com a limpeza, com a mudança do exterior, para transmitir aos outros uma falsa santidade. Mas o desejo de Deus é que nós sejamos limpos, que nós sejamos purificados por dentro, porque é a santidade do nosso ser, do nosso interior, que vai conservar e proteger a unção que Deus coloca dentro de nós. Na segunda etapa, para a produção de um odre, o couro, ele deveria ser completamente mergulhado na água. Ele precisava ficar completamente mergulhado naquela água. E na terceira etapa, depois da água, o couro, ele era passado pelo fogo. Na etapa seguinte, ele era esticado em cima de uma pedra, onde uma pessoa, usando um pedaço de madeira, ele ia batendo no couro, para que o couro criasse elasticidade. E na etapa final, depois de passar por todos estes processos, o couro que estava sendo preparado para ser um bom odre, ele era pendurado na fumaça. A fumaça, irmãos, além de remover o cheiro da carne do couro, ela também desempenhava 2 papéis importantes na produção daquele odre. E o primeiro papel, ela não permitia que as moscas pousassem sobre o odre. E, irmãos, Belzebu é o deus das moscas. É um espírito maligno que paira sobre as pessoas que andam segundo os desejos da carne. Mas aqueles que estão mergulhados na fumaça da glória de Deus, aqueles que são transformados, aqueles que estão perdendo o cheiro da carne, nestes o maligno não pode mais lhe tocar. E o segundo papel importante que a fumaça fazia para a fabricação daquele odre era para que ele criasse elasticidade.
quando nós decidimos ser uma pessoa renovada pelo Espírito Santo, a nova natureza de Cristo que agora habita em nós, nos dá a capacidade de sermos pessoas flexíveis, pessoas amáveis, pessoas tolerantes. Irmãos, às vezes você está se sentindo mergulhado na fumaça. Às vezes ela está te impedindo de ver as coisas com nitidez. Talvez este processo em que você está te deixando angustiado. Mas nós precisamos fazer como salmista. Precisamos declarar para o mundo natural, para o mundo espiritual, que a nossa confiança está no Senhor. Porque somente o Espírito Santo pode nos dar a capacidade de suportar as pressões do mundo, sem deixar que a essência do vinho novo seja alterada. Irmãos, é a nossa nova natureza que vai proteger a unção que recebemos de Deus. É o nosso novo eu, que não vai permitir que a gente se corrompa diante das tentações que o mundo nos oferece. Ninguém está mais interessado em nos dar unção do que o próprio Deus. Porque Deus ama a todos, mas Ele não derrama vinho novo sobre todos. Porque Deus não confia em todos. Em Salmos 25, versículo 14, a versão NVI diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e a estes leva-os conhecer a sua aliança. Irmãos, Deus tem segredos, mas Ele não compartilha os seus segredos com todas as pessoas. E para finalizar, se o louvor já quiser subir, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, narra o momento da crucificação de Jesus. E ali, junto com Jesus, estavam pendurados 2 criminosos. Um criminoso zombou de Jesus e lhe disse: você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. Mas o outro criminoso defendeu Jesus dizendo: somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. E este criminoso fez um pedido a Cristo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, com este ladrão, Jesus não teve apenas uma conversa, mas ele lhe fez uma promessa. Jesus disse: em verdade lhe digo que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, por qual ladrão Jesus morreu? Pelos 2, porque Jesus amava os 2. Mas Jesus só deu atenção a um. Jesus só falou com o ladrão que o desejou, com o ladrão que o buscou. Irmãos, Deus quer nos entregar coisas novas. Assim como Ele entregou promessas para este ladrão, Ele também quer fazer por nós. Ele deseja conversar com nós. Talvez a nossa carnalidade tenha nos afastado da presença dEle. Sabe, irmãos, Deus tem um fogo. Ele usa uma lâmina do céu. Ele permite que o fogo seja derramado sobre nós. E talvez a gente esteja pensando que vamos morrer, que estamos sendo destruídos por esse fogo. Mas eu queria te dizer que Ele usa o fogo na medida exata, para trazer transformação para as nossas vidas. E Deus, Ele vai trabalhar em nós até o ponto em que Ele e o mundo
consiga ver em nós a sua imagem e a sua semelhança. Irmãos, talvez alguns de nós esteja no processo. Talvez você esteja na fase da limpeza, onde a lâmina está te podando, está te raspando, está te limpando por fora e por dentro. Talvez você esteja mergulhado em muitas águas, com a sensação de que vai morrer, que não consegue respirar, que não consegue sair. Ou talvez você esteja sendo passado pelo fogo, com uma sensação de morte. Talvez você já esteja na fase que você está levando pauladas. Afinal, você precisa se tornar mais flexível, mais amoroso. Precisa aprender a ceder. Ou quem sabe, você já esteja pendurado na fumaça, para perder o cheiro de carne que ainda carrega. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que hoje você tem a oportunidade, você tem a escolha de deixar de ser um odre velho. Por isso, aceite o processo, mas aceite com sabedoria, com fé, e deixe Deus te transformar em um odre novo. Sabe, irmãos, Deus me deu essa palavra mais ou menos em agosto de 2024. E como eu comecei essa palavra, Deus não apenas me ensinou, mas Ele me permitiu viver cada uma dessas etapas. A lâmina passou, eu fui mergulhada nas águas. O fogo também veio. Depois vieram as pauladas. E por final, eu e o Fred fomos mergulhados na fumaça. Mas nós permanecemos como salmista. E nós declaramos que a nossa confiança está no Senhor. Irmãos, eu queria que vocês ficassem de pé, para que nós pudéssemos orar em nome de Jesus. Para que nós possamos hoje reconhecer a nossa carnalidade. Irmãos, qual pecado tem te afastado de Deus? O que tem te deixado com cheiro de carne? Em nome de Jesus, coloque isso aos pés da cruz de Cristo. E Pai, obrigada. Obrigada pela palavra.